Quais são os fatores determinantes de força? Como é que uma pessoa consegue ganhar força? Primeira delas, a área transversal do músculo. De fato, quanto maior a massa muscular, maior a sua capacidade de força, de deslocar um movimento, né? De deslocar um corpo, sendo nesse processo de aceleração ou desaceleração do movimento. Beleza? Segundo ponto, ângulo de penação. Danilo, nunca escutei falar esse negócio, tenho nem ideia do que você está falando aqui. Calma, deixa eu vir um pouquinho para trás e me levantar aqui, ó. Se eu pensar assim, como é que eu posso otimizar a força do meu bíceps? Qual o ângulo otimizado para que eu tenha uma maior capacidade de gerar força interna? É justamente esse ângulo aqui de 90 graus. Quando você aumenta ou quando você diminui esse ângulo, você perde o torque, a capacidade máxima de você gerar um recrutamento dessas fibras musculares. Se ficou muito difícil, não se assustem, que a gente vai progredir e vocês vão ficar mais entendidos do assunto. Falei duas coisas, né? Existem diversas outras. Então, uma delas é que não é só ter um maior número de massa muscular que vai ser o único determinante de você ter força. Você pode ganhar força, inclusive comparando você com você mesmo, com a menor massa muscular. A dependência é o seguinte: como está seu gesto esportivo, como é o seu nível de treinabilidade. E aí, conforme você vai progredindo nessa treinabilidade do exercício físico, mesmo com a menor massa muscular, você consegue sim ter uma maior força, porque você consegue aumentar a capacidade de recrutar fibras musculares. Você reduz o seu tempo de reação. Você consegue aumentar o seu torque, aumentar a sua potência. Galera, vamos lá fazer uma revisão aqui novamente. Qual foi a pergunta da live? Como ocorre o ganho de força? Primeira parte é definir o que é força. Segunda parte, classificar a ação da fibra muscular. Terceira parte, quais são os determinantes de força. Para finalizar, como otimizar o ganho de força? Já expliquei aqui. Estímulos variados. Então, de uma maneira simples e palpável, todas as ações musculares devem estar linkadas, devem estar presentes no seu treinamento de resistência. Ou seja, foco em fase concêntrica, foco em isometria, foco em fase excêntrica, e aí calculando esse trabalho muscular total. Para quem ainda não está ligado, tem um vídeo que eu explico sobre a intensidade do exercício. Então, para quem quer ter ganho de força, para quem quer hipertrofiar, para quem quer ter perda de massa de gordura, precisa assistir esse vídeo. E aí eu preciso, obviamente, que vocês estejam inscritos aqui no canal, tá certo? É uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês compartilhando esse conteúdo e vocês me ajudam aumentando esse alcance, beleza? Mas vamos lá. Como que eu calculo esse trabalho muscular total, Danilo? Eu não estou com muito tempo para assistir aos vídeos. Bem simples. Boa, Laurinho. Obrigado. Multiplica a carga pelo número de séries, pelo número de repetições. E aí você pega isso e analisa com o tempo de repouso e começa a fazer uma salada de frutas. Mas uma salada de frutas com concentrações de cada uma delas em parcelas específicas e bem controladas. Não é simplesmente botar lá essas coisas de cabeça, tá certo? E aí vem a análise de um profissional de educação física que consiga otimizar os seus rendimentos. Então, assim, resumindo, como que você faz isso? Estimulando de maneiras variadas a sua fibra muscular. E aí, uma coisa que eu falo, o exercício ele é exigente. Então, pensem em vocês como se vocês estivessem em 3 fases de vida.
Primeira fase de vida é quando você está em um treinamento regular de 0 a 6 meses. Então, a sua dedicação ela deve ser compatível com o seu tempo de treinamento. Então, entre 0 e 6 meses, você ter entre 3 a 4 sessões por semana, 50 minutos a cada sessão, com um Borg de 14, está mais do que bem recomendado. Danilo, não sei o que é esse negócio desse Borg, não. Está lá no vídeo sobre como achar a intensidade ideal do exercício. E aí eu preciso que vocês assistam porque é um pouquinho mais detalhado. Só que aí você chegou e você é guerreiro mesmo, você é guerreira mesmo, você quer otimizar os seus resultados, você quer aumentar os seus ganhos que o exercício físico pode proporcionar, né, em termos de estética, em termos de ganho de autonomia, de funcionalidade. Aí você passou de fase. Agora a gente vai para a segunda fase. Começa a ser um pouco mais exigente. De 6 a 3 anos. Então aqui é o grande ponto, é o grande filtro que as pessoas às vezes abandonam, né, a prática do exercício, a prática de modalidade, porque começa a ter aquele platô, empaca e a pessoa não evolui igual aquele antes do 0 a 6 meses. Aqui é o grande ponto que você chega, meu Deus, tem aquele ganho absurdo, dizendo assim, se eu passar mais 2 anos desse jeito, eu vou participar de Olimpíadas, eu vou ganhar medalha de ouro. E aí, é nessa hora, nessa realidade, que você entende que não é tanto assim. Mas vamos lá, de 6 meses a 3 anos, agora 4 sessões. 3 já ficam insuficientes. Mesmo 50 minutos, agora com Borg ali de 15 a 16. Como eu falo, o exercício ele é ingrato e é exigente. Quanto mais você quer, mais você precisa continuar fazendo para aumentar e para manter os seus ganhos, tá certo? Porque sim, você pode destreinar mesmo fazendo exercício físico. Quando você mantém um nível de intensidade mais baixo quando a gente compara ao seu nível de treinabilidade. E aí vem a terceira fase, o terceiro mundo, mais de 3 anos. Então, quando você tem mais de 3 anos acumulados, de uma maneira regular, 4 sessões por semana, 50 minutos a cada sessão, com esse Borg de 15 a 16, você girou a chavinha e agora precisa de mais. Pelo menos 5 sessões por semana. E aí esse pelo menos significa que é de 5 para mais. A gente continua nessa faixa dos 50 minutos, podemos pensar até 1h20, 1h30 aqui, a depender da modalidade, a depender de fato, assim, o número de séries, o número de carga, a disponibilidade de tempo, né, também, a gente tem que entrar nesse mérito, com o Borg aqui voltando a flutuar um pouco para menos, dos 14 aos 18. Isso aqui é o grande ponto também que pessoas que têm uma melhor treinabilidade ficam um pouco soltos, porque acham que quanto mais você está treinado, só intensidade, só treino de intensidade, só treino de alta intensidade resolve. Não, pessoal. Nessa fase, você dá um pouco de estímulo mais moderado, mais confortável, vai aumentar o seu rendimento na sessão seguinte. E aí, de uma maneira geral, bota assim, 3 semanas de mais porrada para uma semana de deload, uma semana de um treino mais moderado. Beleza? Segundo tópico, performance após os 40 anos. Então, como é que a gente otimiza, novamente, os ganhos, otimiza os resultados para pessoas 40 a mais? Então, galera, são temas que estão ligados aqui, né? E aí, eu precisaria, de fato, desses conceitos iniciais que eu passei aqui para vocês, para passar mais algumas orientações. Gente, a partir de 30 anos, a gente já está envelhecendo. A partir de 30 anos, a gente já está perdendo massa muscular e a gente já está perdendo massa óssea. E essa queda tem impacto em aparecimento de doenças crônicas, como osteopenia, osteoporose, sarcopenia tem associado, diabetes, hipertensão, alterações de perfil de colesterol, e a gente pode associar por causas diretas e causas indiretas a esse processo de envelhecimento. Mas, obviamente,
a gente não tem como frear, não tem como parar esse processo. A gente, na verdade, não tem como inibir, né? Inibir por completo, por 100%. Mas a gente de fato, tem como brecar, minimizar esses danos. E como é que a gente faz isso? Fazendo exercício físico. Se você comparar um indivíduo de 20 anos com esse mesmo indivíduo, então, você hoje tem 20 anos e você, quando tiver 80 anos, quando você chegar aos seus 80 anos, você vai ter metade da sua massa muscular de quanto você tinha 20. Isso aqui tem um impacto gigante, direto, central em autonomia e funcionalidade, a sua capacidade de tomar decisões, sua capacidade de fazer coisas, de executar tarefas do dia a dia, como higiene pessoal, fazer um deslocamento de casa para um mercadinho, para um banco, carregar sacolas, subir e descer escadas, enfim. Tudo isso demanda uma base, que você tenha um sistema efetor, que você consiga executar o movimento de fazer aquele movimento, tá certo? De executar o movimento. Na verdade, fui um pouco redundante. E como, de fato, a gente consegue brecar esse processo? Porque não é um processo linear. Olha só, a gente tem uma queda e a partir desse ponto, desses 40 anos, que essa queda começa a ser mais escancarada. Dos 20 aos 40 anos, a gente tem uma tendência de ter uma perda média de 10% de massa muscular. Dos 40 aos 80, você vai ter uma perda dos 40% resultantes, dos 40% restantes. Então, pessoal, a gente tem que hoje, eu tenho 32 anos, então já estou me preocupando nesse meu processo de envelhecimento. Como que eu minimizo essa perda de massa muscular? Como que eu minimizo essa perda de massa óssea? Sendo fisicamente ativo, batendo minhas metas de carboidratos, de proteína, de hidratação da minha fibra muscular, que isso tudo já tem aqui, ó, tá aqui no finalzinho. Lá no canal do YouTube tá tudo muito bem descrito. Quem não tá consumindo, tá perdendo a chance de fazer um investimento em estética, em saúde, em prevenção de doenças e o próprio tratamento mesmo dessas doenças crônicas, tá? Galerinha, eu acho que ficou legal. Boa participação, boa interação aqui de cada um de vocês, tá certo? Novamente, quem ainda não está inscrito, faz inscrição lá no canal do YouTube, que aí, como o próprio Thales aqui colocou, tem algumas coisas que já estão lá, tá certo? Aproveitem, consumam o conteúdo e aguardo vocês aqui próxima semana, tá certo? Qualquer dúvida, comentário, questionamento, vamos nessa, vamos aprender. Beijo a todos, uma boa noite.